Muito boa tarde a todos que assistem o canal Verdão MVVC. Seja muito bem-vindo aqui à nossa casa. Licença para entrar na sua casa. Hoje está eu e a Bárbara aqui. Nós vamos falar sobre os giros de notícias do Verdão. Todas as notícias que aconteceram entre ontem e hoje, nós estamos aqui para falar. E tem notícia boa, hein? Se liga aí. Boa tarde, Bárbara. Nós vamos falar, vou falar os tópicos rapidinho sobre o que a gente vai falar. Ó. Nós vamos falar sobre o Palmeiras que encaminha a renovação de um jogador. Vamos falar sobre um zagueiro que o Abel aprovou, que vai estar no banco de reserva para poder suprir a necessidade dos nossos zagueiros. Nós vamos falar sobre um possível Palmeiras contra o Red Bull. E tem uma notícia bomba aí sobre o Wayne, que o Real Madrid parece que está fechando o cerco aí quando se trata de... Incomodado, exatamente. Então vamos começar por esse, vai. Já que você começou incomodado, vamos começar por esse. Dirigentes do Real Madrid estão insatisfeitos com Abel Ferreira pelo fato do treinador explorar pouco o potencial do Endrick. Você tem até um pouquinho mais aí para falar sobre isso, né, Bá? Segundo algumas páginas de esporte, né, até mesmo no Twitter, o Real Madrid entende que o esquema tático do Abel não está favorecendo aí o jogador, o Endrick. Então, eu acho isso um absurdo, né? Eu acho que a partir do momento que os caras contrataram o Endrick, assim, o que ele vai fazer no Palmeiras até então, né? Não cabe a eles. Até porque, né, Bárbara, o contrato começa a partir do momento que ele vai para lá. Exatamente. Já foi contratado? Legal, mas o contrato diante ao Real Madrid, o que ele faz aqui no Palmeiras, eles não têm nada a ver, então eles não têm que dar pitaco realmente aqui. O que ele tá fazendo, cara, e o Abel acha importante, é da forma como ele vai jogar. O Abel sabe o que ele tá fazendo, né? O Abel acompanha todos os dias, as performances de jogador, então ele sabe muito bem o que ele faz, o trabalho que ele faz, e não cabe ao Real Madrid aí ficar botando o dedo para falar o que acha ou o que não acha, né? Lembrando que essa notícia não é nossa, a gente viu em vários twitters aí comentando sobre isso e a gente está trazendo as notícias que estão bombando. Inclusive, é uma das notícias mais faladas, essa daí. O assunto do momento do Twitter é esse assunto aí sobre o Endrick. Então, provavelmente pode ser que seja verdade. Então, eu acho um absurdo. Eu acho que o Abel Ferreira tem que trabalhar com o que ele tem de melhor realmente e no esquema que ele acha importante e não tem que dar ouvidos para Real Madrid, que eu acho um absurdo isso daí. Mas falando sobre o encaminhamento do Gabriel Menino, Bah, eu acho que está sendo importante, porém, se houvesse uma proposta de venda, na minha opinião, eu acharia interessante, porque eu vejo que o Gabriel Menino ele tem altos e baixos no decorrer dos jogos que ele participa. E talvez seja o momento realmente de sair. Eu penso dessa forma. Até acho interessante a renovação do contrato, até porque vai acabar o contrato, então tem que haver essa renovação. Porém, eu acho que se houvesse uma proposta para ele, tinha que deixar ele voar, cara. Você acha que tem que vender ele então, Zé? Eu acredito que sim, cara, porque o que ele tinha que render aqui, na minha opinião, pode ser que eu esteja enganado, pelo fato da forma como ele é, entendeu? Ele age. Eu não vejo pelo que eu vi, ele tem um vínculo até 2025, mas o Palmeiras quer estender a 2027, né? Então, há quem diga que ele ia receber uma proposta, talvez seja até por isso que estão querendo já renovar. Ele tem algumas propostas da Europa. E ele vai receber, se renovar, pelo que eu vi aqui, ele vai receber uma valorização salarial, se ele tiver um novo acordo com o Palmeiras, né? Talvez para ele seja interessante essa renovação. Mas se eu fosse dirigente do Palmeiras e tivesse uma proposta bacana por ele, eu abriria a mão, eu venderia o Gabriel Menino. É bom até a galera comentar sobre isso. O que vocês acham? Vocês venderiam o Gabriel Menino? Vocês acham interessante ele continuar no plantel do Abel Ferreira, no esquema do Abel Ferreira? É questão de a gente até... Eu posso mudar minha opinião, não tem problema nenhum. Resta saber, você aí do outro lado, comentar sobre isso aí. Oba, outro assunto do momento. Palmeiras pode ganhar novo zagueiro, Abel Ferreira aprova. Para muitos, calma, gente, eu não vou fazer mais sensacionalismo. Ai, Jesus.
A matéria é do Palmeiras Online e está falando sobre o jogador, ele pode entrar como uma opção no banco de reserva para estar no lugar do Murilo, que operou, né? Então é o Jailson, cara. O contrato do Jailson vai até o final de 2022. O jogador, entretanto, pode assumir função diferente dentro do elenco. Com Gustavo Gomes e Luan, Murilo e Naves como opções defensivas, Abel deve iniciar testes com Jailson como zagueiro. A ideia não é nova. Em outros jogos ele até atuou como zagueiro. Cara, eu fico muito preocupado com essa notícia aqui, porque se ele já teve umas rameladas aí como volante, tenho medo de zagueiro. E há quem ainda reclame do Luan, que fez aniversário, e você pode falar muito bem sobre isso, né, Bá? Olha, Zé, se você me permite, e se não for ruim aqui para o canal, você podia colocar o áudio que eu mandei durante o jogo na hora do gol do Luan. Eu preciso achar, cara. Vou até E agora, já que não teve live ontem, que eu não participei, porque no dia do jogo eu não participei, porque eu estava lá e trabalhando, inclusive. Cara, foi uma euforia, assim. Foi a primeira coisa que eu pensei foi no grupo e lembrei da nossa live, o pessoal cornetando o Luan pra caramba. Aí eu falei, deixa o cara, sejam gratos. E olha aí. Nossa, sensacional, sério. Agora eu quero achar. Agora mais do que nunca eu quero achar. E outra coisa, olha, eu dei uma mudada aqui no visual, tô percebendo que eu tô igualzinho o meu avatarzinho aqui do canal. Tirando que estão me chamando de Paola Oliveira no Twitter. Ai, gente. Segundo, sobre essa notícia do Jailson, vocês já assistiram Ratinho, esses programas de comédia que o cara solta aquele som, Jesus! Essa sou eu. Meu Deus do céu. Peraí que eu vou achar esse áudio, porque, enquanto isso, o melhor áudio da vida. Enquanto isso, eu vou falar sobre um Palmeiras modificado contra o Red Bull Bragantino. Sabe, a parcial, só para deixar claro aqui, a gente também vai falar sobre isso, a parcial de vendas de ingresso já está a 36 mil ingressos vendidos contra o Red Bull Bragantino, e um Palmeiras provável que nós vamos ter aí é o Everton, Mike, Gustavo Gomes, Luan, Vanderlan, no lugar do Piquerez, Gabriel Menino, Richard Rios e Rafael Veiga, Dudu, Rony e Arthur. O quarteto de ataque, o trio de ataque, né? Com o Rafael Veiga às vezes encostando um pouco mais à frente, pisando na área ali. Eu acho incrível, tá dando muito certo. Eu acho que é a sensação do momento. Também é um dos assuntos mais falados na mídia tradicional. Todos estão se rendendo ao Palmeiras, até quem falava muito mal do Palmeiras está se rendendo ao Palmeiras. Inclusive, eu fiz um vídeo antes desse comentando sobre isso. E eu vejo que o Rafael Veiga está crescendo muito a sua produção. Está crescendo demais. E nossa, sabendo que o Piquerez está jogando de uma forma onde acredito eu que não dá mais nem para questionar o futebol do Piquerez, o Vanderlan vai ter um pouco de espaço nesse momento, sabendo que o Richard Rios também vai ocupar ali o meio de campo, dando mais oportunidade para o menino. Eu acredito que com esse jogo e essas oportunidades para esses jogadores, talvez seja importante, principalmente para o Richard Rios, que é um jogador que eu acho que está caindo nas graças do torcedor palmeirense pelo fato dele ser um jogador polivalente. Ele joga até um pouco mais recuado, mas não é o forte dele, mas é um jogador que tem um bom chute, ele vai um pouco mais à frente, tem um toque de bola refinado. Esse é o Vanderlan. O Richard Rios. Ah, sim. Ele eu queria como titular, na verdade. Eu acho que se ele ganhar uma boa sequência de jogos aí, ele pode se tornar ou tendo as mesmas características que o Danilo, ou até ser melhor. Eu também acho que ele é muito até bom. Até pelos números dele, pelos desarmes, por tudo, assim. Eu acho que o menino tem um grande potencial aí que a gente pode ver, né? Achei o áudio, viu, Zé? Achou? Então põe que depois eu vou falar sobre mais um assunto aqui. Olha, gente, esse foi o áudio que eu mandei no nosso grupo interno aqui, ó, do gol do Luan.
Depois vocês acompanhem as redes sociais também, que eu sempre posto minhas loucuras, viu? Vou pôr. As cornetas do Luan. Chupa! Vou entrar assim na live, caralho. Eu tô falando, o moleque é bravo, caralho. Tá cornetando o maluco, porra! A louca, né? Deu pra ouvir? Deu perfeitamente. Eu sou uma grande defensora do Luan. Não fale mal do Luan, porque ele merece estar onde está, viu? Eu acho que ele é muito comprometido. Ele é um jogador muito comprometido, exatamente, cara. E você viu a declaração dele depois do jogo? Eu vi. Se ele não tivesse, acho que, passado pelo Palmeiras, a vida dele não teria sido como é, ou teria sido diferente, uma coisa assim. Muito bacana, muito bacaninha mesmo, cara. Eu achei que a gente tem que dar um pouco mais ter um pouco mais de cuidado na hora de falar. É o que eu falo, Zé. A torcida do Palmeiras tem muito costume de queimar jogador, não tem paciência, sabe? Às vezes não é grato. Então, eu sei que a gente tem fases. Aliás, todo mundo tem as suas fases, né? Eu lembrei esses dias até com uma amiga sobre aquele pênalti que o Gomes mesmo fez na final contra o Corinthians, e o cara hoje é o capitão, é o xerife. Então, assim, é muito melhor, nós termos um jogador igual ao Luan do que ter um jogador igual o que foi pro Internacional lá. Luiz Adriano. Luiz Adriano, exatamente. O Luiz Adriano. Ingrato, então, o Luiz torcida. Ele é afrontoso. Então, assim, O próprio Gabriel, que foi pro Corinthians. Então, Sim. cara, a gente tem um Luan que dá valor pro clube. Roger Guedes. Então, tem vários aí. Então, é um exemplo muito crasso aí que a gente tem que realmente começar a analisar, cara. O cara que dá valor pro Palmeiras, né? O Dudu está uma vitória de igualar o recorde de Marcos no Palmeiras. Marcos possui 135 vitórias em jogos do clube em casa, levando em consideração o antigo estádio Palestra Itália. O Dudu já tem 134 triunfos e pode igualar ao Marcão. Cara, outro jogador, eu até estou falando dele porque é outro jogador que estava sendo muito questionado. Eu acho que o Dudu ele tem um papel importantíssimo nesse esquema do Abel. Não é porque ele não está fazendo gol que ele não tem esse papel importante. O Dudu é um cara extremamente dedicado e eu vejo que ele tem todas as funções dentro de campo. Ele joga um pouco mais recuado no meio de campo, joga nas laterais. Então, eu acho que é um jogador extremamente importante e como todos os anos acontece, depois do meio do ano, o futebol dele começa a crescer. Eu particularmente, esses tempos atrás, estava bem... como que eu posso falar? Não sei que adjetivo eu posso dar, mas eu não estava tão contente com o Dudu, né? Quem tá me deixando mais contente assim é o Arthur. Inclusive, eles jogaram muito bem, né, contra o Grêmio. Os dois, eu vejo muita característica parecida entre os dois, assim, né? Só que eu ainda vejo que o Dudu ele tem medo de chutar a bola pro gol, cara. É impressionante. Ele chega na frente do gol, ele risca, rabisca, mas não chuta de jeito nenhum. Ele prefere tocar, ele prefere passar, não sei. Apesar que esse último jogo... Eu não sei se ele não tem confiança. É a mesma coisa do pênalti. Ele não tem essa segurança de bater um pênalti. E eu vejo que ele ainda não tem essa confiança para chutar para o gol. A não ser que, cara, não tem o que fazer. Ele tenha que chutar mesmo. Que às vezes ele até tenta, né? Mas eu vejo que ele não tem essa confiança ainda de fazer o gol, né? Não sei explicar o que acontece. Apesar que esse último jogo eu vi até ele chutando bastante, mas eu concordo com você. Ele tem essa certa insegurança aí. Só para finalizar, o nosso giro de notícias, sobre o Palmeiras, eu percebo que alguns jogadores, inclusive o centro de inteligência do Palmeiras, trabalha muito bem. E o próprio Abel comentou que ele olha para o futuro, né? Ele não olha só agora, ele olha para os jogos que podem vir à frente. Então, o Palmeiras tem uma maratona de jogos aí futura, né? O próximo jogo é contra o Fortaleza, dentro de casa também, depois do Bragantino, é o Fortaleza, pela Copa do Brasil, que é um jogo extremamente importante, e depois tem o Santos, e logo em seguida o Cerro Porteño. Talvez eles tenham feito uma análise dos jogadores que podem manter
uma regularidade diante do próprio Bragantino, Fortaleza e até mesmo o Santos. Eu acredito que contra o Santos o Palmeiras vai ter também alguns desfalques para se poupar para o Cerro Porteño, que vai ser no dia, quarta-feira, dia 24/5. Então o Palmeiras tem uma maratona de jogos muito fortes aí. Bragantino é um jogo difícil, Fortaleza, principalmente pelo futebol que está jogando, inclusive, apesar de ter perdido, de empatado com o São Paulo ontem. Nós temos o Santos depois, que até pelo fato de ser histórico, eu não vejo favorito, Palmeiras e Santos, mesmo entendendo a situação do Santos, não consigo entender um favorito para esse jogo. E depois nós temos o Cerro Porteño. Então, acredito que o Abel está fazendo, junto com a sua comissão e o Centro de Inteligência, um trabalho excelente nessa parte, Bah. Sim. Nossa, perdi até a linha do raciocínio, foi tanta coisa que a gente falou. Repete para mim, Zé, essa última parte que você está falando aí. O Centro de Inteligência do Palmeiras trabalha muito focado junto com a parte técnica do Palmeiras, a comissão técnica. Sim, e essa onda, né? Essa onda de poder lesionar os jogadores talvez faça com que eles consigam poupar. Eu acho que vai poupar contra o Santos depois dessa partida, porque tem Fortaleza e depois tem o Santos e depois tem o Cerro Porteño. Sim, pode ser que eu não sei, né? É que não dá para saber o que o Abel vai fazer, porque tem jogos que a gente acha que ele vai poupar e ele manda os titulares. Tem jogos que a gente quer que jogue os titulares, ele entra completamente diferente ou com algumas peças diferentes. Então eu não sei, mas eu entraria com o Santos, né? Contra o Santos, mesclado, talvez. Apesar de que pode ser que a gente, não sei, né? A galera vai me criticar, mas eu acho que a gente pode tomar um sustinho assim contra o Santos, ainda por se tratar de clássico. E, cara, eles perdem sempre da gente, então, assim, uma hora eles vão querer vencer, óbvio, dentro de casa, né? Não tem como. Então, eles vão explorar todos os espaços e explorar tudo que o Palmeiras for, né, fazer. Então, não sei como que vai ser, mas eu espero. Eu acho que, até falei, eu acho que o contra o Santos não tem favorito. É um clássico, independente clássico, de qualquer coisa. Então, independente de qualquer coisa, o momento do Santos, independente de qualquer coisa, acho melhor a humildade, realmente, a gente estar humilde. Eu vou dar um exemplo, até ontem teve Clássico da Saudade no feminino, inclusive, Palmeiras e Santos. Não foi um bom jogo, mas foi lá na Vila também. É uma comparação que pode ser que tenha os críticos aí, mas, cara, o Santos no futebol feminino tá muito bom, tá uma potência assim absurda. E o Palmeiras ontem conseguiu segurar o resultado, a gente empatou e é a mesma coisa, só que a gente também consegue ir com o mesmo potencial. E clássico é clássico, não tem como falar, né? Então, no masculino vai ser da mesma forma, assim. Eu acredito que sim. Bom, Bah, a gente chegou ao fim. Muito obrigado a todos que assistiram. 20 minutinhos quase aí de bastante assunto. Bastante assunto. Tentamos fazer um resumo de tudo que você precisa saber no dia do Palmeiras. A gente vai tentar sempre trazer 3 assuntos mais importantes aqui. E já de antemão já falo para vocês, se vocês querem que a gente fale alguma coisa importante, que a gente faça algum vídeo especial, ou que vocês queiram que a gente trate de algum assunto que vocês gostem ou que achem importante, fala para a gente também. Sigam a gente. Aliás, nos procurem no nosso Instagram para falar sobre o assunto que você quer que a gente faça. É até melhor para a gente responder, fica mais fácil. Exatamente. E sigam a gente nas redes sociais, que a gente precisa, assim, demais. Se inscrevam no canal, deem engajamento quando a gente posta aqui no Instagram, em qualquer lugar que a gente precisa. Inclusive, é por isso que a gente está aqui hoje. Então, quanto menos vocês não colaborarem com a gente, menos a gente consegue trazer as coisas aqui. E quanto mais vocês ajudarem a gente, mais coisas legais a gente consegue trazer para vocês. Então, é isso. A gente ajuda vocês, vocês ajudam a gente, e a gente está sempre aqui nessa resenha que todo mundo gosta. Tentando trazer o melhor para vocês. Muito obrigado a todos. Deixa o like, não se esqueçam. E um abraço. Avante.